Nós estamos maratonando Salmos e há uma pergunta que sempre está sendo feita, não sei se todos notaram, mas sempre está sendo feita uma pergunta que orienta as nossas mensagens, que é a seguinte pergunta: por que devemos estudar os Salmos? E você viu diversas respostas a essa pergunta aqui nessa noite. Aqui nessa noite não, perdão, ao decorrer dessas mensagens, né? E eu estava pensando em casa, refletindo, e esse salmo, ele fala muito de nós. Fala muito da história da humanidade, fala muito da humanidade. E eu pensando sobre isso, escute essa resposta em nome de Jesus. Por que devemos estudar os salmos? Porque os salmos nos mostram que estamos feridos pelo pecado. Os salmos nos mostram que estamos feridos pelo pecado. Mas também nos mostra que há uma cura para o pecado. E essa cura, irmãos, ela não é uma erva ou uma planta antiga, milagrosa, nem muito menos essa cura é um remédio elaborado em um laboratório, talvez o maior do mundo. Não, essa cura é uma pessoa. A cura para o meu e o teu pecado é uma pessoa. É uma pessoa. E esta pessoa, no Salmos 1, ela é descrita como Senhor. Ela é chamada de Senhor. No Salmos de número 2, essa pessoa é chamada de Rei. No Salmos de número 7, essa pessoa é chamada de Juiz Justo. No Salmo de número 23, ele é chamado de Pastor, Pastor Luciano, pastor que conduz as águas tranquilas. Salmo de número 24, ele é chamado de dono de tudo. Por que, pastor? Porque ele é o dono do mundo. Porque do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos que vivem nele. Salmo de número 103, verso 3, ele é chamado aquele que perdoa os pecados e sara as feridas. Por isso devemos estudar os Salmos, porque conhecendo aquilo que nos feriu, nós também conhecemos aquele que pode nos curar, e ele está aqui nessa noite para curar a minha e a tua vida, para a glória do nome dele. Por isso me dê de presente a sua atenção. Pregar a mensagem expositiva é difícil demais para mim, então me dê a sua atenção, por favor, para que o Espírito Santo possa ministrar o meu e o teu coração. Amém? A caráter de introdução, lhes conto uma história. Um dos jornais mais famosos da Inglaterra, chamado Os Tempos, The Time, no ano de 1908, eles fizeram uma pesquisa com a seguinte pergunta, pastor Daniel: qual é o problema do mundo? E esse jornal recebeu várias respostas, mas dentre todas as respostas que esse jornal recebeu, dos grandes pensadores da época, dos grandes homens da época, ele recebeu uma pergunta muito curta, porém muito eloquente. E o rapaz que respondeu a pergunta chama-se Chesterton. E ele escreve uma carta ao jornal dizendo assim: caros senhores, o problema do mundo sou eu. Atenciosamente, G.K. Chesterton. Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca se perguntou por que o mundo é tão problemático? Mas a resposta de G.K. Chesterton, ela não estava trazendo para si
Ele não estava trazendo para si toda a responsabilidade, toda a culpa por toda a tragédia, por toda a destruição, por todo o caos, por todas as coisas ruins que existem no mundo. Não é isso. Chesterton estava apenas afirmando que o pecado é o problema do mundo. E com essa resposta ele estava dizendo que a transformação que o mundo precisa, ela passa por minha transformação. Como diminuir o índice de tráfico? Como diminuir o índice de crimes, de roubos, de furtos, de sequestros? Como diminuir o índice de abusos de homens e mulheres que se abusam, que se atacam, que se degladiam? Como diminuir isso, pastor? É simples, é permitindo que a graça de Deus transforme a tua vida, porque quando a graça de Deus te transformar, mudar você, regenerar você, os lugares aonde você estiver, as pessoas que estiver ao seu redor, nunca mais será a mesma. Por quê, pastor? Porque Deus conseguiu transformar a tua vida, e através da tua vida Ele pode transformar a vida de outras pessoas também. Por isso, amados, que nós somos como flecha nas mãos do Senhor. E antes que o Senhor aponte a flecha, pastor Luciano, para o alvo que Ele quer atingir, Ele primeiro puxa a flecha para trás. O que significa isso, pastor? Significa que antes de eu e você cumprir o ide do Evangelho, nós precisamos também cumprir o vinde. Vinde a mim, vinde a Jesus nessa noite. Não deixe passar de hoje, irmão, porque nós não temos nada além do hoje. Então não deixa passar de hoje não. Venha até Ele hoje, se renda diante dele hoje, para que Ele transforme você, mude você, regenere você, para que você possa transformar as outras pessoas também. Difícil? Não para Jesus. Talvez a sociedade te ache um cara, uma mulher difícil. Talvez a sua família te ache um homem ou uma mulher difícil. Jesus não. A ótica dele é diferente. Quando Jesus olha para você, Ele vê possibilidades. Posso ouvir um amém? Ele vê possibilidades. A sociedade diz não, e o Pai lá em cima está dizendo sim. É desse jeito, irmão. Ele levanta o fraco para aniquilar o forte. Ele usa as coisas loucas e fracas desse mundo para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus, irmão, e Ele está aqui nessa noite. Você acredita nisso? Ele está aqui nessa noite. Eu não sei se você sentiu, não sei se você entendeu, mas Ele está aqui nessa noite. E você sabe qual que foi minha oração hoje de manhã? Vai lá, Jesus. Vai na nossa reunião. Vai, Espírito Santo. Vai comigo lá. Porque eu sei, irmão, que se de fato e de verdade Ele está aqui, a minha e a tua vida sofrerá mudança nessa noite. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza disso, pastor Luciano. Não há como o Senhor estar no mesmo lugar que nós e nós não sofremos mudança. A mudança para você nessa noite, a mudança para sua família nessa noite. Aquilo que para você parecia morte e destruição, Deus pode tornar favorável nessa noite. Em nome de Jesus. Salmos de número 14 diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. É a Bíblia que está dizendo. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem. Veja como a Bíblia é enfática em dizer que não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer.
Será que nenhum dos malfeitores entende? Uma pergunta. Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor. Por quê? Pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. E você diz amém por esta palavra. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre 3 verdades. A primeira verdade é a loucura do ateísmo, contida nesse texto que a gente leu. A segunda verdade, corrompidos em essência. A terceira verdade, a esperança de restauração. Quem tem esperança de restauração aqui, diga amém. Glória a Deus, eu também tenho e digo amém. Queridos, há 2 tipos de ateísmo: o teórico e o prático. Quem são os ateístas teóricos? São aqueles que negam a existência de Deus conceitualmente. E quem são os práticos? São aqueles que, embora creem, preste bem atenção, por gentileza, no nome de Jesus. São aqueles que, embora creem na existência de Deus, mas na prática vivem como se Deus não existisse. Entenderam isso? Isso é muito forte. Oh meu Deus do céu. Vigia, rapaz. Os ateístas práticos creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Quem são os ateístas práticos? São aqueles que um dia se assentou à mesa com o Senhor. São aqueles que um dia sentiu seu coração arder ao ouvir a palavra do Senhor. Mas quando se trata de vida prática, eles estão sempre aquém do quem eles devem ser. Não adianta, amados, nós nos sentarmos nessas poltronas confortáveis, ouvir uma boa palavra, uma boa pregação, e não nos comprometermos com o que foi pregado, com o que foi dito. Porque ao ouvir a palavra do Senhor, existe 2 problemáticas nisso. A primeira não chamo de problemático, mas chamo de solução. A Bíblia diz que quem ao ouvir a palavra de Deus, isso gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual que é a problemática disso? É você ouvir, mas não se comprometer. É você ouvir aqui pelos pastores, por mim, por exemplo, dizer a você pela palavra, pela Bíblia, que Deus tem um propósito grandioso na sua vida, que Deus tem um plano eterno. Antes mesmo de você nascer, esse plano já existia, mas você não se comprometer com isso na sua semana, no seu trabalho, nos lugares de confronto. E onde é os lugares de confronto? O primeiro lugar de confronto é a nossa casa, e por assim por diante, os demais lugares aonde você frequenta. Você ouve dizer aqui que precisamos nos santificar pela palavra de Deus e pela oração, mas na sua semana você não ora. Na sua semana você não se santifica. Você ouve os pastores dizer com eloquência nesse lugar de que é necessário viver uma vida de submissão, mas no primeiro momento você esquece dessa palavra e vive da melhor maneira que você acha que deve viver. Você se tornou o alto referente da tua vida, você se tornou o alto gestor da tua vida. No que isso implica, pastor? Tudo.
Porque quem vem a Deus e não negou a si mesmo, negou o próprio Deus. Então viver do jeito que eu quero, andar do jeito que eu quero andar, não compete mais a mim, não compete mais a você. Se você se assentou à mesa, se você conhece a palavra do Senhor, Jesus fechou a porta de saída para você. E diz a Bíblia que aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Estes são os ateus práticos, que frequentam os nossos cultos, que levantam as suas mãos, mas no momento que tem que se submeter, não se submete. No momento que tem que negar-se a si mesmo, não nega. Ah, como corta essa palavra, irmão. Não seja um ateu prático. Não negligencie o chamado de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida. Isso é a única coisa que de fato importa. Porque o resto passa. O comer passa. O beber passa. O comprar passa. O conquistar passa. O sucesso, o topo, passa. Alcançar lugares que você almeja, sempre almejou, isso também passa. Ir para lugares que você nunca foi e conseguir ir, isso também passa. Mas diz a Bíblia que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A pergunta é: o que você escolhe nessa noite? Qual caminho você vai trilhar nessa noite? Vai continuar trilhando esse mesmo caminho? Vai continuar vivendo a mesma vida do mesmo jeito, a mesma maneira? Ou vai permitir que o Senhor entre nesse negócio e mude tudo? É hoje. Diga para o irmão que está do teu lado: é hoje. E talvez você não declare abertamente, porque você nega a Deus. Mas quando você comete pecado deliberado, premeditado, você está dizendo, não só para Deus, mas para todas as regiões celestiais: eu nego a Deus, eu nego o seu sacrifício e eu prefiro o meu pecado. Sabe por quê? Porque não há pecado escondido na terra que não seja um escândalo aberto nos céus. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido diante daquele que nós teremos que prestar conta. Nada passa. Então nessa noite, seja prudente e acate a palavra do Senhor e se comprometa com ela, e assim viva por Ele e para Ele, e que sua vida seja sempre para a glória do nome de Deus. Veja que no texto Davi não chama o insensato, o tolo de ateu ou incrédulo. Davi chama ele de louco. Para isso eu quero ler com vocês Romanos 1,18, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que trocam a verdade pela justiça, pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas a seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Davi, por que eles não são incrédulos nem ateus, mas são loucos, Davi? Porque eles são insensatos, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Por isso que eles são loucos, tolos e indesculpáveis. Irmãos, sobre nós existe uma responsabilidade muito grande. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. A responsabilidade de sermos filhos de Deus. Não é brincadeira isso, irmão. Ser filho de Deus implica em muitas coisas. Primeiro delas, representar o nome de seu Pai. Será que Deus lá no céu, olhando para cá, para nós aqui nessa noite, será que somos filhos em quem Ele encontra prazer, ou somos filhos em quem Ele encontra vergonha? Quem será que somos nós, pastor Daniel? Será que geramos orgulho no coração do Senhor, como filhos? Será que uma hora do dia desses aí, Ele está lá governando o universo, e Ele começa a sorrir com o Espírito Santo, com Jesus, com os anjos no céu? Olha lá meu filho negando a si mesmo, veja a minha graça atuante na vida dele. Ou será que Ele encobre o rosto e abaixa a cabeça como um sinal de decepção? Ô filho, mais uma vez. Mais uma vez, filho, você caiu nessa armadilha. Mais uma vez você deu luz àquilo que tem povoado o seu coração. Mais uma vez você permitiu que o pecado gerasse em você morte, indiferença. Mais uma vez você não conseguiu, filho, e eu dei tudo para você conseguir. Eu não vou mentir para você não, irmão. Quando eu tropeço, graças a Deus, a primeira coisa que eu sinto é tristeza. O Espírito Santo não me deixa tropeçar em paz. E você sabe o que isso significa? Significa que Ele está em mim, significa que Ele está em você, se você se entristece. Agora, se você sente paz, irmão, com esse negócio, aí fica difícil. Não dá para desobedecer a Ele e ter paz, ficar em paz com isso. Não tem como tropeçar e levantar sorrindo. Essa é uma noite que o Senhor preparou para mim e para você. Sabe para quê, irmão? Para a gente parar de rasgar as vestes, para a gente parar de adorar a Deus com os lábios. Nessa noite Ele te chama para a experiência viva de rasgar o coração, a alma, o espírito, e adorar Ele em espírito e em verdade, para a glória do nome dEle. Ele te chama para essa experiência. Ele te chama para essa verdade de vida que muda a nossa história, que transforma o nosso ser, que desconfigura em nós toda a configuração do pecado.
que traz de volta a nós a imagem e semelhança dele. Alguém vai olhar para você essa semana, no nome de Jesus, e vai enxergar em você a diferença. Alguém vai olhar para você essa semana e vai enxergar em você a diferença. Eu creio nisso profundamente. Alguém vai olhar para você essa semana e vai ver em você a diferença. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo começa um novo tempo em você. Em você. Dentro de você. Você vai começar a ficar inquieto. Você vai começar a ficar em crise com o estilo de vida que você está vivendo. Você vai. Em nome de Jesus você vai. Em nome de Jesus eu vou. Para a glória do nome dele. Quem são os ateístas práticos? São aqueles que aderiram à filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida te levar, irmão, e você vai ver para onde que ela vai te levar. Não deixa não, irmão. Não deixa não, que ninguém bate tão duro quanto a vida, disse Rock Balboa. Top ou não? Oh, só senha, filho. E é uma realidade. Ninguém bate tão duro quanto a vida. E ela bate tão duro que às vezes você pensa que Deus te abandonou, é ou não é? Eu já passei por isso, Então nessa noite, irmão, no nome de Jesus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não ouça essa palavra como uma afronta, ouça ela como um confronto. Deus está te desafiando a mudar. Deus está te desafiando a tempos de mudanças. E mudar não é bom, irmão, porque dá muito trabalho. Mas é compensador. Segunda verdade: corrompidos em essência. Confesso para vocês que quando eu estava lendo, eu fiquei em crise. Em crise porque a Bíblia, embora seja um livro que foi escrito há tanto tempo, mas ela é tão atual, fala tanto de nós. E quando eu li o verso B, do versículo 1 ao versículo 3, ao verso 3, falei, Pai, se não for o Senhor, se não fosse a Tua graça a me alcançar, se não fosse a Tua misericórdia a me alcançar, eu não estaria aqui não, Pai. Eu não estaria aqui, não seria quem eu sou, não teria o entendimento que eu tenho hoje. Você sabe a quem você deve tudo, irmão? A graça. Paulo diz isso. Nós não somos devedores ao pecado para andar segundo ele. Nós somos devedores da graça. Você, eu, todos nós estamos em débito com Deus. Então chega de maquiagem, irmão. Espiritualmente falando. Maqueia não. Se tem uma coisa que Deus gosta de ver, irmão, é um coração contrito e quebrantado diante da presença dele. É alguém que não esconde a verdade. Pai, eu sou esse monstro aqui, ó. Pai, eu tenho esses defeitos, Pai, essas pulsões. E eu preciso do Teu Espírito para mantê-los na rédea. Eu preciso do Teu Espírito para mantê-los no cabresto, porque senão eles me dominam, Pai. Isso é oração sem maquiagem.
Por isso que Jesus disse, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que vê, pastor? Porque Deus não está muito interessado nas suas palavras. Deus está interessado nas suas intenções. Por que você está dizendo o que você está dizendo? Por que você está falando o que você está falando? Por que você está declarando o que você está declarando? Qual é o grau de verdade na sua palavra? Que Deus se interesse as suas intenções. Então, quando for orar, feche o teu quarto, ora em secreto e libera as suas intenções para Ele. Libera as suas intenções mais profundas e verdadeiras para Ele. Porque é lá, naquele ambiente, naquele lugar, que Ele vai mudar muita coisa em você. Às vezes a gente pensa que as transformações de Deus vêm publicamente. Não, irmão. Elas primeiro começam no quarto secreto. Lá dentro, só você e o Senhor, em um bom papo de confissão e arrependimento. É lá que a santidade dEle te alcança. É lá que a misericórdia dEle te alcança. É lá que a graça dEle te alcança e te capacita, te transforma. Ah, meu Deus, ela te tira lá do chão, lá do lamaçal do pecado, coloca um novo cântico nos seus lábios. Amantuinai soube calamandé. É lá, pastor Luciano, é lá no quarto secreto, irmão, que Ele vai te transformar. Sim, é lá. Não é diante dos outros não, irmão. Diante dos outros é o pós, porque durante o processo de transformação é lá. Quarto secreto. Volte para lá quando tudo estiver confuso. Volte para lá quando tudo estiver difícil. Volte para lá quando tudo estiver impossível. Porque o seu Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. Oh, Ramata. É lá. É lá. O Espírito Santo te convida nessa noite. Volte para lá. Tá difícil? Volte para lá. Tá complicado, jovem? Volte para lá. Vá para o teu quarto secreto. Você vai experimentar de Deus coisas que você nunca experimentou na tua vida. Volte para lá. Aqui está alguns pontos que contém verdades universais. Primeiro, todos caíram. A Bíblia é enfática em dizer: todos caíram, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, disse Paulo. Todos, sem exceção. E aqui, uma verdade muito importante: não pecamos para ser pecador. Nós somos pecadores, por isso pecamos. Porque corrompidos em essência. Porque o pecado não afetou apenas a nossa moral. O grande problema do pecado e de algumas pessoas, primeiro, que o pecado não é apenas moral. E de algumas pessoas porque pensam que é. Não é apenas uma mudança comportamental. Não é sobre vestir calça ou não jogar futebol. Não é sobre ouvir uma boa música ou não ouvir uma boa música secular. Não é sobre falar palavrão ou não falar palavrão. Não apenas sobre isso. É muito mais profundo. Porque o pecado afetou a sua essência, a sua natureza. O pecado afetou o seu modo de vida, o seu modo de existir, de ser. Porque após queda, o homem perde a noção do quem ele nasceu para ser.
o do quem ele foi criado para ser. Por isso que quando você pergunta para algumas pessoas, você sabe quem você é em Cristo? Elas não sabem responder às vezes. E isso é muito grave. É grave porque a ignorância te aprisiona. Se você é alguém ignorante ao seu chamado, ao seu propósito, à sua natureza, à sua vocação, você vai viver uma vida de prisão. Você nunca vai conseguir romper, a não ser que você seja iluminado no seu entendimento. Após queda, o homem não consegue mais buscar a Deus. É impossível o homem buscar a Deus se Deus não buscar o homem. É impossível. Porque, segundo Gênesis 5, 6, 5, quando Deus olha para a terra, tudo que Deus enxerga no interior da humanidade é que seus pensamentos e suas inclinações era má e sempre somente para o mal. Após queda, o homem não consegue decidir pelo bem. Todas as decisões, escolha e obra é mal e somente para o mal. O pecado corrompeu a nossa natureza e por isso nos monstrificamos. E por isso cometemos atos detestáveis aos olhos do Senhor. Essa corrupção está dentro da humanidade, dentro de todos nós. Por isso que a Bíblia diz: não há ninguém que seja bom, nenhum sequer. Talvez você entrou aqui nessa noite com esse pensamento de que você é bom, mas segundo a Bíblia nós não somos. Ah, mas pastor, eu não falo mal de ninguém. Eu não roubo, não mato, eu não fumo, eu não sequestro, eu não cometo adultério, não faço nada disso. Não resolveu nada ainda, porque mesmo que você não cometa essas coisas, o pecado está dentro de você, enquanto natureza. Por isso que cedo ou tarde, e às vezes na maioria delas muito mais cedo do que tarde, você acaba transgredindo a lei do Senhor, você acaba entristecendo o Espírito Santo. Você sabe que eu acho lindo nisso tudo? Apesar de todo esse cenário de dor e destruição e de morte que o pecado causa, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia que o homem iria cair. E por isso, antes dele dizer haja luz, ele disse: haja cruz, haja perdão, haja misericórdia. Sabe por que você e eu estamos aqui nessa noite, nessa linda noite, nesse calor abençoado? Porque Deus decidiu te perdoar no Filho. Nós carregamos em nós o pecado que nos faz deliberadamente, às vezes, pecar contra Deus, entristecer a Deus, ferir a Deus. O nosso modo de vida, o nosso estilo de vida fere a santidade de Deus. A nossa maneira de negociar, a nossa maneira de ver as coisas fere a santidade de Deus. No entanto, Deus não te destruiu. Por quê, pastor? Porque Deus criou a cruz do Calvário, o perdão para
te alcançar. Ele criou tudo isso para nos alcançar e para nos dar uma nova chance de viver uma vida para a glória do nome dele, de acertar aonde o primeiro Adão errou. Ele te deu essa oportunidade, então não negue isso. Não negue essa rica oportunidade, porque, como disse e repito, nós só temos o hoje. Se hoje te pedirem a sua alma, de quem ela será? Não negue isso. Terceira verdade. E aqui está a nossa esperança. O pecado bagunçou, destruiu, desorganizou, criou caos, mas tudo está dentro do controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Nada fugiu do controle dele. Nada fugiu da sua capacidade de resolução. Nada. Veja o que diz o versículo 7, Salmo 14, verso 7. Ah, se de Sião vier a salvação de Israel e a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Deus, ele é tão sábio, e para mostrar para vocês que ele não foi pego de surpresa, ele escondeu um plano muito bom na genealogia de Adão. E esse plano fala da nossa ferida causada pelo pecado, mas também fala daquele que vem curar essa ferida, daquele que vem sarar essa ferida. Por isso há esperança, irmão, para você. Há esperança para mim. Há esperança para o seu parente. É aquele mesmo que você fala está perdidão. Há esperança para ele, viu? Há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então olha para o irmão que está do teu lado aí e diga para ele: há esperança para você. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 5, relata a história da genealogia de Adão. E diz assim, que Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã, e Cainã gerou a Malalel. Malalel gerou a Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém, e Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Olha o significado dos nomes. Adão, homem. Sete, apontado. Enos, mortal. Cainã, aflição. Malalel, santo Deus. Jared, descerá. Enoque, ensino. Matusalém, quando ele se for, virá. Lameque, ausente de esperança. E Noé, alívio e conforto. Agora junta essa frase, que diz assim: ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando aos homens que sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Vou repetir. Ao homem está apontada uma mortal aflição. Que mortal aflição é essa? Pecado. Mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto.
O pecado colocou um peso de condenação muito grande sobre nós, a humanidade, mas aquela cédula que era contra nós de condenação foi aniquilada por aquele que desceu. O Santo Deus desceu e aniquilou a cédula que dava condenação para nós e nos trouxe esperança, vida e paz para a glória do nome dele. Nem tudo está perdido. E hoje o cenário é de insegurança no Brasil, mas nem tudo está perdido. Por quê, pastor? Porque todas as coisas estão no controle de Deus. Não está no controle dos homens não, irmão. A minha, a tua história não está no controle dos homens, não. A nossa história está no controle de Deus. E a última palavra na minha vida, na tua vida, é do Senhor, não é de mais ninguém. Não podem dizer que é morte, que é destruição, que é fome, que é escassez. Mas se Deus não disse nada ainda, eu estou confiante nele e não estou nem aí para o que estão dizendo. Se coloque de pé. Vamos orar. Paulo diz que só é para essa vida que temos esperança nele. Nós somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Nossa esperança não é só para essa vida. A nossa esperança está para além dessa vida. A nossa esperança transcende épocas e anos, séculos e décadas, e alcança a pátria eterna, a Jerusalém que desce do céu. Então, se você entrou aqui desesperançoso, acredite, ainda há esperança. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós oramos nessa noite, Pai. E eu sei, Senhor, que nada fugiu do teu controle, Pai. Tudo está dentro da sua capacidade de resolução. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa gerar em nós um entendimento renovado. Ilumina, Senhor, os olhos do coração desse homem, dessa mulher, para que ele possa ser uma pessoa consciente do plano eterno que o Senhor tem para manifestar e revelar na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.